Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje é dia 29, domingão, e eis-me aqui, mais uma vez, trazendo mais conteúdo para você, sempre com a melhor qualidade possível. Esse é o nosso quarto e último editorial do dia, mas não menos importante. Pois é, um vídeo do Gustavo Gaia foi de tirar o chapéu. Pois é, ministro do Supremo quase saíram no tapa. Ele traz essa revelação em primeira mão para vocês e cá entre nós, a situação tá ficando feia, né? Eles estão tão desesperados que precisam regulamentar as redes sociais que o clima no Supremo Tribunal Federal tá tenso. O vídeo que eu ia colocar do André Lages, eu não consegui colocar no último editorial, vou colocar nesse editorial aqui para você. Lá na Globo News também, a gente viu um trecho que um economista detonou o Haddad. Ele só tem que tomar cuidado com o seguinte: lá na Venezuela, agora já é moda, se economista criticar o modelo econômico aplicado pelo governo, vai para o chilindró, vai para a cadeia, vai ver o sol nascer quadrado. Seja de direita ou de esquerda. Porque mesmo os economistas de esquerda, lá que estão reclamando do Maduro, estão indo levando pau, né? Tá ruim para eles. Então, aqui, essa turma da esquerda que está gostando de tudo isso que está acontecendo, desse autoritarismo, mais cedo ou mais tarde vai se virar contra eles, né? Ciro Gomes, que o diga, já está sendo processado pelo Lula, né? Ou seja, a coisa não está nada fácil. A Erika Hilton, uma deputada de esquerda, ela participou de uma audiência pública. Eu vou colocar esse trecho da audiência pública aqui. Você pode até não gostar do deputado Kim Kataguiri, que é do MBL, né? Eu tenho minhas ressalvas aqui com o MBL, acho que eles são muito imaturos, acho que eles não levam com a seriedade que precisa. Inclusive, o pessoal do MBL afirmou que já tem as assinaturas para criar o partido, né, do MBL. Eu vou colocar esse trecho onde vocês vão ver esse embate aqui. Trata-se de uma audiência relativa ao Glauber Braga, que pode ser caçado por ter chutado, né, gente lá dentro do Congresso Nacional. E aí vocês vão assistir comigo esse trechinho aqui também, tá? Então, esse editorial tá daquele jeito, cheio de informação, repleta, né, de conteúdo relevante para você. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, manda aí para o maior número de pessoas o possível, que as informações do nosso canal são sempre relevantes para vocês, tá? Então, eu disse para vocês que no domingão eu não ia aparecer aqui, mas eu não aguento ficar longe de vocês, o negócio é complicado. Como diria o Tiririca, não, o Eduardo Costa, tá? Ligar eu não ligo não, mas se me ligar eu atendo. Então, assim, eu falo que eu não vou gravar vídeo, mas eu não dou conta de ficar longe de vocês. Então, vai lá, dá uma força pra gente, mesmo no domingão, trazendo conteúdo. Vai, se possível, inscreva-se no canal aí, tá bom? Então, bora pra cima, que as informações que chegam pra você são sempre relevantes. Então, bora pra cima. Você, Dani? Mas esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou um orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores e aí você precisava fazer um ajuste. Aí, na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir.
E do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas, é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso. Não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias, que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, sem presidencialismo, não, mantenho o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Você está assustado e preocupado com a decisão de censurar o Brasil tomada por 11 pessoas que nunca receberam nenhum voto ontem? Pois o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo aqui é um trecho da Daniela Lima descrevendo exatamente como que foi o tal almoço no qual Barroso convidou os outros ministros do STF para decidir como que eles vão censurar e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Os detalhes desse almoço, gente, é de arrepiar. É tão impressionante o nível de colapso do judiciário brasileiro e ninguém melhor do que a Daniela Lima. É engraçado como ela sabe exatamente tudo o que aconteceu nesse almoço e, melhor parte, é que quase tem um quebra-pau entre Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Vamos lá. Bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui. Olha como ela ataca o Cássio Nunes, né? Indigesto por conta desse personagem aqui. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Peraí, eu acho que tá tendo um problema aqui. Aqui, acho que vai melhorar agora. Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa... Acalorada é o pau quebrou, porque o Nunes Marques falou o seguinte: olha, se a gente começar a atacar e criar essa censura no Brasil, atacando as grandes empresas de Big Techs, muito provavelmente vai ter uma reação dos Estados Unidos. Essa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado.
É impressionante como que ela tem exatamente o que aconteceu dentro de uma reunião onde só tinha ministros do STF, né? É a ventríloca do sistema mesmo. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. Usando a narrativa de que o Cássio Nunes é bolsonarista e que, por isso, o ministro do STF deve ser completamente ignorado. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Olha o nível que chegou a nossa Suprema Corte, gente. Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes... Olha que loucura, o Gilmar Mendes falando que o Cássio Nunes quer agradar um grupo político. O que o STF tem feito nos últimos 6 anos é única e exclusivamente agradar a esquerda. Cara, é muita cara de pau. Ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Mais ou menos o que aconteceu com o Congresso. A partir do momento que o Congresso cedeu às chantagens do STF, nunca mais parou. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto. Pelo menos o Nunes Marques tentou. É isso que é importante. Ele tentou, ele avisou, ele está tentando avisar. Pessoal, vai dar merda. Mas a soberba dos nossos ministros falou mais alto. Peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje. Fico vencido. E acabou assim. Como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho. 11 ministros tentando construir um texto que vai censurar 217 milhões de pessoas. E a Daniela Lima fala isso como se fosse uma coisa quase democrática, né? Ignorando o Congresso. Cássio Nunes tentou avisar. Pessoal, isso vai dar merda, vai ter reação. Mas a soberba de alguns desses ministros que não entendeu o que está acontecendo falou mais alto e eles compraram uma briga. Agora, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer, né? Ou o Congresso vai ter que legislar agora, e nós vamos tentar fazer de uma maneira que reduza essa censura, vai ser difícil, a gente vai precisar do apoio popular, mas que vergonha, me desculpa, mas eu tô com uma vergonha da nossa Suprema Corte, dos membros dela, da forma como eles lidam com pautas tão importantes, quebrando pau, sabe, num almoço, para decidir como que vai censurar o Brasil. Bom, Cássio Nunes tentou, André Mendonça fez um voto sensacional, até o Fachin entendeu a gravidade disso, mas infelizmente foram vencidos pelo sistema. Obrigada, presidente. Bom, eu quero começar me solidarizando com o companheiro Glauber, dizendo que nós estamos aqui e seguiremos aqui firme nesta batalha contra esta covardia, esta barbárie que está sendo protagonizada neste Conselho de Ética, e não há outra forma de retratar o que nós estamos assistindo aqui hoje. Eu imagino o que é você ser um parlamentar, abrir o jornal ou ligar a televisão e ver que colegas seus que agrediram mulheres ou perseguiram um jovem armado, ou pior do que isso, estão envolvidos
diretamente num crime, que é o mandante da execução de uma companheira do seu partido, sendo tratado como apenas coitados, ou como debates menos importantes, ou como vamos dar uma suspensão, ou sei lá, qualquer que seja a penalidade aplicada a esses deputados e a deputada que praticou tais crimes. Ao deputado que teve a coragem de usar a tribuna da Câmara dos Deputados, colocar uma peruca na cabeça e de maneira covarde, debochada, ridicularizar, humilhar e tentar constranger, porque só tentar, porque a gente não se constrange com essa corja, nos tratar de maneira desrespeitosa, e também teve o seu processo arquivado. Imagina você assistir a todos esses episódios sendo arquivado e você, por defender a honra de sua mãe, por defender a sua própria honra, está sendo tratado neste Conselho de Ética como um criminoso, tendo a si a aplicação da penalidade mais grave. Senhor relator, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um homem maduro, que tem trajetória, eu não conheço Vossa Excelência, mas ouvi o que foi dito aqui durante o dia nesta comissão. Não é plausível que Vossa Excelência concorde que o episódio tratado neste processo justifique o voto apresentado por Vossa Excelência. Não é natural que esta comissão de ética, este Conselho de Ética, acabe por punir com a sanção mais grave o deputado Glauber, que se defendeu, que defendeu a sua mãe, que defendeu a sua honra, e dê um aval, um salvo-conduto aos criminosos do MBL que andam pelos corredores desta casa, que andam pelas ruas deste país, afrontando a dignidade dos parlamentares, e não só dos parlamentares, de uma série de pessoas que são agredidas, que são violentadas, que são ridicularizadas por estes criminosos, estes moleques mimados que vêm aqui incansavelmente patrocinados, pagos por outros deputados que vieram aqui mais cedo, fizeram falas em pele de cordeiro, mas nós sabemos muito bem quais são os seus históricos e quais são as suas trajetórias. Senhor relator, ainda há tempo de reconsiderar, ainda há tempo, senhor relator, de colocar a mão na consciência e compreender que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo nesta tarde. Eu tenho convicção de que nós não conseguiremos concluir este processo nessa tarde, e que Vossa Excelência ganhará tempo para reavaliar, para repensar, para se debruçar novamente diante do processo e entender que é incabível. Não há a menor condição de justificar, nem para dentro e nem para fora, as sanções aplicadas ao deputado Glauber. O Brasil está com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados. O Brasil está tentando entender o que é que está acontecendo aqui quando uma deputada persegue armada um jovem na rua, quando um deputado é exposto em rede nacional, não são punidos, e um deputado do campo progressista, da esquerda, defensor da classe trabalhadora, por defender sua honra, sua dignidade, a dignidade de sua mãe doente, é tratado como um criminoso. Isso é justiça, isto é ética. Me desculpe, senhor presidente, me desculpe, nobre relator, nós estamos diante de um conselho de ética, e o que me parece aqui é que o que está faltando é exatamente a ética para avaliar os fatos como eles realmente são. Se o deputado Glauber errou, se o deputado Glauber se excedeu na concepção de algum, vamos avaliar dentro das proporções daquilo que foi praticado. Nós não estamos querendo banalizar as ações, nós só estamos dizendo: o que está ocorrendo aqui não é justo, não é ético, não tem cabimento, e nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos dizer que crimes reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tipificado no Código Penal, como é o caso da transfobia, equiparado ao crime de racismo, passe a ser arquivado, e a defesa da honra de uma mãe e do próprio deputado seja tratado como um dos crimes mais bárbaros, levando ele à perda dos seus direitos políticos. Isto daqui é inconcebível, presidente, e nós seguiremos aqui dizendo: o deputado Glauber fica porque o povo e o Brasil compreende que não praticou nenhum ato que fira a sua ética parlamentar, que fira o seu compromisso com o seu eleitor, com o seu Estado e com os parlamentares desta casa. Não há nada que justifique, não há nada que ancore, não há nada que embase
este tipo de voto que foi apresentado pelo relator no Conselho de Ética. Isso me parece claramente, e graças a Deus não só a mim, parece a todos os deputados que aqui estão, parece ao povo brasileiro, parece às pessoas que estão acompanhando esta sessão de casa pelas redes sociais. Para concluir, presidente, que não se trata de fazer justiça, que não se trata de seguir regimento, se trata única e exclusivamente da perseguição, obrigada, deputado, da perseguição covarde do mandato do deputado Glauber. Senhor presidente, senhor relator, estou concluindo, presidente, encerro dizendo que toda essa ilustração que foi feita é para fazer um apelo à Vossa Excelência, para que não manche sua biografia, para que não dê um passo neste Conselho de Ética que está fora deste Conselho de Ética. Seguiremos firme na defesa do mandato do Glauber. Glauber fica, e aqueles que cometeram crimes reais precisam ser penalizados, investigados e responder pelos seus crimes. Não alguém que defendeu a sua mãe. Mãe é coisa sagrada para todo mundo e também o é para o deputado Glauber. Obrigada, presidente. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT, para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico, escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta
que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência e um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leur e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas, no final das contas, não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Pessoal, vocês lembram quando o Hamas agradeceu ao governo federal? Então, olhem aqui. O Hamas agradecendo apoio do governo do Brasil à causa palestina. De novo, em um problema entre o governo brasileiro apoiar a causa palestina, contanto que ela não seja contra a causa de Israel, e não receba elogios de um grupo terrorista. Se você recebe elogios de um grupo criminoso terrorista, significa que você está fazendo uma coisa de errado. E agora saiu aqui a entrevista do embaixador do Irã no Brasil, agradecendo o Brasil pela, abre aspas, sensibilidade do governo brasileiro após os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o regime iraniano. Ele disse: expressamos nossos mais sinceros agradecimentos aos países que se sensibilizam com essas questões humanitárias, com os direitos internacionais, e nesse aspecto o embaixador agradeceu o Brasil por ter ficado, segundo ele, do lado do regime iraniano contra Israel e contra os Estados Unidos. E o embaixador, obviamente, ele apela aqui para o cinismo, né? Dizendo direito humanitário, direito internacional, quando o regime que ele representa no Brasil mata mulheres e gays nas ruas de Teherã e outras localidades do Irã também, e ataca Israel há décadas, financiando grupos terroristas como os Houthis, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah e outros.
O regime iraniano é o último que pode falar algo sobre direitos humanos e direito internacional. É mais ou menos assim: você acusa o seu inimigo do que você faz. Então eles acusam Israel de fazer isso, e é justamente isso que esse regime faz. O governo brasileiro acaba sendo condizente com isso, apoia este regime, critica Estados Unidos e Israel, se isola das democracias e se alinha com ditaduras sanguinárias. Mais uma suspeita de golpe bilionário no INSS. Agora é de fraude no seguro-defeso pago a pescadores. Tem estado com quase 1.000 beneficiados para cada barco cadastrado. O benefício que custou no ano passado quase 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora o seguro-defeso entrou na lista de suspeitas de fraude e com entidades investigadas no esquema. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca já estava na mira dos investigadores no escândalo dos aposentados. Em menos de um ano, o número de associados da entidade saltou de 0 para 340 mil. A associação é investigada por desvios de 58 milhões de reais. Agora, uma nova suspeita paira sobre a CBPA, o cadastro de pescadores fantasma no seguro-defeso. Um benefício pago pelo governo a pescadores artesanais no período em que é proibida a pesca por questões ambientais. O valor de um salário mínimo pode ser pago de 1 a 5 meses, dependendo da região. A CBPA é suspeita de cadastrar falsos pescadores em troca de metade do valor. Na cidade paraense de Mocajuba, às margens do rio Tocantins, quase 15 mil pescadores receberam o seguro-defeso no ano passado. Só que, segundo o IBGE, há 15 mil adultos na cidade. 6 mil trabalham em fazendas e mais de 2.500 no serviço público. Ou seja, a conta está longe de fechar. O Maranhão concentra 1/3 dos pescadores do país, 590 mil. Só que há apenas 621 barcos de pesca cadastrados no estado, uma média de 1.000 pescadores por barco. A CBPA nega irregularidades. O Ministério da Pesca diz que colocou um sistema de biometria em prática nesta semana para prevenir fraudes. A ONG que recebeu 184 milhões de reais do governo cotou alimentos para indígenas em lojas de autopeças. Contratada pelo Ministério da Saúde para prestar serviços de atenção à saúde de indígenas na Amazônia, a Fundação São Vicente de Paulo, sediada em Minas Gerais, apresentou orçamentos de gêneros alimentícios fornecidos por uma loja de peças para carros. A prática, identificada em relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, serviu para as cotações de preços exigidas por lei. A irregularidade compõe um conjunto de falhas encontradas na execução do convênio firmado com a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A auditoria também encontrou divergências nos valores apresentados e detectou que, em alguns casos, as 3 cotações eram fornecidas por empresas ligadas entre si, o que indica uma possível fraude. Em nota ao Metrópolis, o Ministério da Saúde informou que o convênio com a Fundação São Vicente de Paulo está encerrado e a auditoria foi realizada a pedido da própria pasta. Mais detalhes você acompanha em revistaoeste.com.